com eu. Oi, mundo! Hoje nós vamos apresentar para vocês a terceira e última parte do papo com o cantor, compositor amapaense Lohan, que dia 25 de abril lança Gnomo de Sombrinha, que é uma música extremamente especial. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais desse artista. Um gnomo de sombrinha prometeu me endoidar. Logo eu, pessoa louca, gnomo vai batalhar. Vamos a algumas perguntas, aquela coisa que eu acho que é o viés do gnomo. Hoje o Brasil consome estética amazônica. Tu sente que estão ouvindo artistas como tu ou só usando a imagem da Amazônia? Olha, eu acho que tem muito de estética mesmo, assim, de greenwashing, inclusive, enfim, né? Acho que tem realmente muito isso. Eu acho que quando falam que a Amazônia está na moda, é porque é bonito falar que você apoia determinadas pautas e tudo, mas às vezes falta uma vivência prática ou mesmo uma conexão real com aquilo. Eu acho que esse é o grande ponto. Então, acho que se você vai abordar um determinado tema, eu acho que é importante você entender de qual lugar você está falando. Se você realmente vive aquela realidade, se você já viveu, se você sabe quem efetivamente deve protagonizar aquilo, eu acho que esses são pontos-chave para a gente entender de onde que a gente está falando. Se a gente for pegar, por exemplo, a forma como classificam a nossa música, a nossa produção, a nossa cultura, ainda hoje ela é classificada como exótica. Outro dia eu estava numa loja de discos, aqui em Goiânia, inclusive, e aí eu estava lá andando pela loja e eu vi uma sessão de música regional. Aí adivinha qual era o disco que estava como música regional lá na loja de disco? Pinduca. O disco do Pinduca. Então, assim, por que que essa produção o tempo todo é entendida como regional e tantas outras que trazem elementos de outras cidades, de outras regiões, são classificadas como nacionais? Né? Essa é uma questão que eu sempre trago, que outros artistas trazem com frequência. O próprio Felipe Cordeiro, Manuel Cordeiro trazem muito essa discussão, né? Então, eu acho que realmente tem muito disso, e só a gente para entender de qual lugar que a gente está falando. Eu, por exemplo, falo de um lugar que é, de certo modo, uma encruzilhada. Então, não estou mais há 13 anos na Amazônia, mas eu ainda mantenho a minha conexão com a minha família, com a minha cultura, de várias outras maneiras. E eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar ou com o que eu vou abordar nas minhas músicas, né? Então, tanto que na maioria delas, elas falam muito de memória. E como a gente tem a oralidade como potência, sobretudo quando a gente pensa no próprio Mar Abaixo, por exemplo, né? Por isso que, para mim, a palavra tem um peso muito importante, assim. Eu acho que vem muito desse aspecto. Eu acho que quando as pessoas pegam só para se apropriar de fato, pela estética, eu acho que fica muito claro. As pessoas acabam entendendo depois quem faz isso só por fazer. Então, é isso, assim. Se o gnomo de Sombrinha incomodar alguém, é porque a música cumpriu o papel dela? Com certeza. Nossa, se incomodar, eu vou ficar muito feliz, inclusive. E vou te falar que já começou. Agora tu está circulando por festivais importantes, né? Sim. 2025 é exemplo disso. O mercado está pronto para ouvir o Norte ou ainda ele quer nos encaixar em um rótulo? Olha, eu vou ser bem sincera, eu acho que ainda rola essa coisa do encaixe, assim. Eu acho que a gente tem que hackear muito o sistema ainda. Alguns artistas, de certo modo, conseguiram fazer isso a muito custo, mas quando a gente olha para grandes festivais, e aí quando eu falo grandes festivais, eu estou falando de festival Rock in Rio, né, Lollapalooza, esse tipo de coisa. Então, quando a gente pega esses grandes festivais nacionais, internacionais, a gente olha
né? A lista de artistas dá para contar no dedo se tem um nortista ali, entendeu? Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Apesar de toda essa produção que a gente oferece para o mercado e para o mundo, Dona Onete, Gabi Amarantos, Joelma, Zainara, tanta gente, é muita gente, já é muita produção. Ainda assim, a gente tem, de certo modo, uma prateleira que limita bastante o acesso. Eu acho que rola muito disso ainda. Então, eu acho que são formas da gente realmente repensar e trabalhar coletivamente, né, para fazer essa cultura ganhar o destaque que merece. Eu acho que esse é o grande ponto. Isso é muito histórico também, né? Então, a gente classificar e deixar a música da Amazônia num outro lugar. Eu acho engraçado, às vezes, quando eu ia mostrar as minhas referências para outros artistas, quando eu estava trabalhando a produção dos meus trabalhos aqui, né? Que a galera não conhecia nenhum artista, assim, tipo, não conhecia quase nada da região norte. Aí a galera, nossa, mas tem tudo isso. Nossa, mas esse Marabaixo parece um samba, tem um swing, não sei o quê, e tarará. Mas tem uma caixa de Marabaixo e tal. Então, acho que tem muito estigma, muito desconhecimento, né, sobre o que a gente produz. E eu acho que o lance é a gente conseguir furar essa barreira por meio da música. Não vai ser por meio do discurso, eu acho. Acho que o discurso ele vai até certo ponto. Eu acho que é a música que vai ter que pegar o povo pelo ouvido, para a gente realmente conseguir ganhar mais o espaço que a gente precisa e merece realmente, sabe? Tem muita gente falando da Amazônia sem ser amazônida. Isso te irrita, te motiva ou te desafia? Isso me motiva no sentido de... Tem muita gente que fala da Amazônia, não sendo de lá, não estando lá, mas entende de qual lugar está falando. Né? Aqui eu vou parafrasear um pouco do conceito da... Eu esqueci agora o nome da teórica, da escritora, que fala sobre o conceito de lugar de fala, né? Quando ela traz a ideia do conceito de lugar de fala, não é que você não pode falar sobre um tema, é entender de onde você está falando. Então, você tem informação suficiente? Você conheceu aquela realidade? Porque eu acho que dizer que as pessoas não podem falar, eu acho que é um erro, porque a gente acaba eliminando apoiadores. A gente fecha portas que eu acho que não precisam ser fechadas. Eu acho que esse é o principal fator assim para a gente entender. Acho que tem muita gente que não é da Amazônia e que pode ser uma defensora, uma apoiadora, uma pessoa que incentiva. O próprio exemplo disso, por exemplo, é o projeto Somos Amazônia, que é uma espécie de Netflix da Amazônia, de tudo que é produzido artisticamente, culturalmente na Amazônia. Então, é uma plataforma que está cheia de gente que não necessariamente é da Amazônia, mas que se aprofundou, foi atrás, foi saber quem são os artistas, quem que está produzindo, que está falando sobre a Amazônia. Então, eu acho que o grande lance é a gente entender isso. E, principalmente, né, dar o protagonismo da fala, sobretudo para as comunidades indígenas, para os povos indígenas, para as comunidades ribeirinhas, porque são essas pessoas que efetivamente preservam o que a gente ainda tem. Eu acho que esse é o grande fator. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, e ele é e continua sendo invadido de várias outras maneiras. Então, eu acho que o grande lance é a gente conseguir entender que não existe só um indígena, existem vários povos, e esses povos estavam aqui antes da gente. Se eles entenderam lá atrás como cuidar do corpo, da mente, usando a floresta como alternativa, eles com certeza vão saber muito mais do que a gente sobre como preservar ela, e a gente tem que prestar atenção no que essas pessoas estão falando, porque elas que realmente sofrem, inclusive, com os piores efeitos climáticos causados pela não preservação. Infelizmente, o Sudeste, por exemplo, ele só se dá conta, ele só começa a falar sobre isso quando a fumaça chega lá em São Paulo. Ai, meu Deus, não dá para respirar. Ai, meu Deus, está muito quente.
Ai, meu Deus, tá queimada. Ailton Krenak está aí não sei quantas décadas falando, né, sobre isso. Eu acho que esse ponto, assim, que a gente não pode perder a mão, sabe? É realmente ouvir quem tem que ser ouvido. Se tu tivesses que escolher ser compreendido agora ou ser reconhecido só no futuro, qual caminho tu bancarias? Ah, eu quero ser reconhecido agora? Ixi, ó, não tem essa fantasia de virar lenda, não. Eu acho que, inclusive, isso deve servir para todo mundo. Tem um monte de artista incrível aí no mercado, enfim, artistas mais antigos, mais idosos e tudo. Aí o povo não valoriza essas pessoas, não tá nem aí pro trabalho delas. Aí de repente se acontece alguma coisa com a pessoa, nossa, olha só a obra do fulano, olha a obra da fulana e não sei o quê. Aí quando a pessoa estava viva, né, lutando ali para fazer o rolê acontecer, ninguém dava moral. Então, eu sou super fã de, ó, e gente, homenageei em vida, sabe? O próprio Ney Matogrosso falou isso agora quando foi homenageado no Carnaval do Rio, né? Gente, homenageei as pessoas em vida, porque assim, depois que foi, é só para alimentar o ego de quem tá vivo. Muito bem, queridíssimo, para quem ainda não conhece o Lohan, para quem ainda não sabe onde te encontrar nas plataformas digitais, conta pra gente todo esse caminho aí para todo mundo te conhecer. Bom, gente, eu tô em todas as plataformas, então é só procurar por Lohan, este nominho que está aparecendo aqui. Lohan, meu primeiro disco, vai ser muito fácil de achar, que é o Igarapé Elétrico. A gente tem Ponte Palafita e agora, dia 25 de abril, Gnomo de Sombrinha em todas as plataformas. Então, eu falei nomes aí que vocês só vão achar no meu perfil. O Gnomo de Sombrinha é um deles. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho também tem meu site, lohan.com.br, e o meu canal no YouTube, que tem todas as minhas produções, tem alguns outros vídeos lá que eu falo sobre composição, sobre a vida, e o meu show gravado aqui em Goiânia, Igarapé Elétrico, gravado aqui de forma independente. Então, me sigam lá no Spotify, em todas as plataformas. Temos Instagram, não é, Lohan? É verdade. E o meu Instagram é lohan.com.br. Comentem lá no meu Instagram, a gente está lançando agora, dia 25 de abril, Gnomo de Sombrinha. E eu quero saber se vocês já tiveram algum gnomo de sombrinha na vida de vocês. Eu estou doido para saber o que vocês fizeram com ele, inclusive. Então, ouçam a música e depois vocês me contem lá no Instagram o que vocês acharam. Inclusive, se quiserem me marcar, postar a música nos stories e tudo mais, façam isso, que a letra vai estar liberada para vocês também, tá? Bom mundo! Agora que a gente já conheceu um pouco do universo de O Gnomo de Sombrinha, estamos todos aqui cuiras para este lançamento. O que eu vou dizer para vocês? Vem para cá para o canal, que aqui sempre tem muita novidade. Aqui sempre tem artista independente que está trabalhando, levando sua música para o mundo, com muita luta e com muito, muito talento, como ele. Lohan, muitíssimo obrigada pela tua participação. A casa é sua. Volte quantas vezes quiser e que o Gnomo lhe traga mais sorte do que você já tem e muito sucesso. Obrigado, Hélia. Obrigado, público, aqui, audiência que está assistindo, ouvindo a gente, inclusive. Desejo para vocês também, minha gente, muita coisa boa, muita música boa, muita sorte, que o Gnomo também traga muita coisa boa para vocês, desde que ele fique dentro da garrafinha. Porque lugar de Gnomo não é na Amazônia, é dentro da garrafa. Fica a dica. Prendeu na garrafa, dá sorte, quebra feitiço. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, mano. Oi, mundo! Eu tô de Itaquá.